Salve, salve galera! Estamos juntos aqui com mais um simulado da matéria de direção defensiva, uma matéria que tem uma relevância importantíssima para a sua prova, né? Dentro ali de todo o escopo de questões existentes na sua prova. A direção defensiva junto com legislação são as matérias onde tem um maior índice de questões. Então, se dar bem em gabaritos onde envolve matéria de direção defensiva é algo muito importante e serve como termômetro para saber como está a sua preparação antes da sua prova. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso simulado, vamos resolver algumas questõezinhas para ver como está a nossa preparação para essa prova. Questão de número 41. Em relação às técnicas de prevenção de acidentes, é incorreto A. Estar atento às intenções dos outros condutores. B. Sinalizar antecipadamente a intenção de ultrapassar. C. Ter cuidados especiais com os pontos cegos do veículo que conduzimos. E D. Utilizar a faixa da esquerda sem atingir a contramão direcional, evitando as tentativas de ultrapassagens perigosas realizadas por terceiros. Então, qual é a alternativa incorreta quando falamos sobre técnicas de prevenção de acidentes? O que seria errado? Alternativa A, estar atento às intenções dos outros condutores. Isso aqui é correto, mas se é correto, não é o que a gente quer. B, sinalizar antecipadamente a intenção de ultrapassar. Isso aqui também é correto. Antecipar com sinalização é importantíssimo, só que não é o que a gente quer. C, ter cuidados especiais com os pontos cegos do veículo que conduzimos. Correto, porém o que é correto não é o que eu quero. E a alternativa D, né? Utilizar a faixa da esquerda sem atingir a contramão direcional, evitando as tentativas de ultrapassagens perigosas realizadas por terceiros. Isso aqui é aquela situação que acontece comumente em via pública, sabe? É o camarada estar numa via onde a via é de sentido único, né? Vamos imaginar aqui uma via com 3 faixas, onde existe apenas um único sentido. Deixa eu apagar aqui para fazer melhor essa linha. Onde existe apenas um único sentido, aí o camarada está na faixa da esquerda, a faixa que é de ultrapassagem, e não dá passagem para o veículo que vem atrás, por conta de já estar na velocidade máxima da via. Então ele pensa, não, eu estou na velocidade máxima, não vou dar passagem aqui a esse condutor, senão ele vai aumentar mais ainda a velocidade, realizando ultrapassagem perigosa, né? Tá errado? Erradíssimo. Isso aqui, o Código de Trânsito prevê essa situação como uma infração de trânsito. Então sim, a infração de trânsito é irregular, não deve ser feita. Quando você for solicitado de ultrapassagem, você deve dar passagem ao condutor que pediu a passagem. Então D seria a alternativa incorreta. Questão de número 42. Sobre características de colisão, responda. Alternativa A. Colisão com o veículo da frente acontece quando o condutor colide com outro veículo que está em sentido contrário ao seu. Alternativa B. Colisão com o veículo de trás ocorre quando o condutor colide lateralmente com o outro. Alternativa C. Colisão frontal, frente a frente, é o tipo de colisão que menos causa risco de morte, pois os condutores conseguem observar melhor o tráfego à sua frente, diminuindo assim os possíveis estragos com este tipo de colisão. E a alternativa D. O estacionamento em garagens deve ser realizado com o veículo em marcha ré como norma, a fim de evitar colisões traseiras. Ele quer uma característica correta sobre o assunto colisão, né? A alternativa A diz que colisão com o veículo da frente acontece quando o condutor colide com outro veículo que está em sentido contrário ao seu. A melhor forma de você responder questões sobre colisão é esteja no veículo que bateu, né? Então você vai ser ali o condutor irresponsável, digamos assim, que bate no outro, né? Então, colisão com o veículo da frente é você estar dirigindo, ter um veículo imediatamente à sua frente e você bater na traseira dele. Isto é colisão com o veículo da frente. Ele está dizendo aqui que colisão com o veículo da frente acontece quando o condutor colide com outro veículo que está em sentido contrário ao seu. Errado. Porque esse tipo de configuração, colidir com o veículo que vem em sentido contrário, é chamado de colisão frontal, colisão frente a frente, e não a colisão com o veículo da frente. Isso aqui está errado, então a gente descarta. Alternativa B.
Colisão com o veículo de trás ocorre quando o condutor colide lateralmente com o outro. Se você já leu isso aqui, já interpretou, você já sabe que está errado. Porque não existe colisão com o veículo de trás e eu bater na lateral dele, né? No máximo eu conseguiria bater na frente desse veículo, né? Com a minha traseira. Colisão lateral é quando o condutor colide lateralmente, né, o seu veículo na lateral do outro veículo, configurando o abalroamento. Isso aqui está errado. Alternativa C. Colisão frontal, frente a frente, é o tipo de colisão que menos causa risco de morte. Já poderia parar por aqui e estaria errado. Porque a colisão frontal é o pior tipo de colisão. Na verdade, é a colisão que mais gera risco de morte. A maioria dos acidentes fatais acontece por isso. Porque aqui acontece a soma de velocidades. A frente do outro veículo bate na frente de outro veículo, gerando um acidente onde transforma os veículos em metal torcido com muita facilidade. Aí ele complementa, pois os condutores conseguem observar melhor o tráfego à sua frente. Errado. Esse tipo de colisão geralmente acontece em ultrapassagens com baixa visibilidade. Então é um tipo de colisão que acontece muito por conta da falta de visibilidade. E assim estaria totalmente errada a alternativa C. E a alternativa D está correta, né? O estacionamento em garagens deve, como dever, norma, sim, ser realizado com o veículo em marcha ré, como norma, a fim de evitar colisões traseiras. Sim, toda vez que você guarda seu veículo na garagem, deve ser de marcha ré, e isso evita em 100% a chance de acontecer um acidente com colisão traseira. Questão de número 43. Ainda sobre característica de colisão, responda. Alternativa A. Ainda na descrição da questão. Um condutor, ao dirigir seu veículo, bate em um obstáculo físico, caracterizando um ou uma A. Capotamento. B. Abalroamento. C. Atropelamento. E D. Choque. Então, quando o condutor colide em um obstáculo físico, o que isso configura? A alternativa A diz que é um capotamento. Está errado, porque o capotamento ele tem por característica o veículo, em algum momento pós-colisão, ficar com as rodas viradas para cima. Não necessariamente ele precisa terminar nessa postura, mas em algum momento pós-batida, as rodas precisam ter ficado na parte superior, né? A famosa cambalhota. Então estaria errado. B. Abalroamento. Errado também. O abalroamento é colisão lateral, lateral com lateral de veículos. Estaria errado. C. Atropelamento. Errado, porque atropelamento é a configuração que se dá quando um veículo colide com um pedestre. E a alternativa D. Choque. Aqui não tem nada a ver com choque elétrico. Fala-se da colisão, da batida em um obstáculo físico, um objeto físico ali. A alternativa D é a alternativa correta. Questão de número 44. Com relação às colisões, responda. Alternativa A. Os pedestres são os mais vulneráveis no trânsito e precisam de maior proteção e respeito. Alternativa B. Os ciclistas têm permissão para trafegarem em calçadas. Alternativa C. Os veículos de maior porte não terão responsabilidade alguma pela segurança dos veículos de menor porte. E a alternativa D. Colisão misteriosa é aquela que envolve mais de 2 condutores e não se sabe explicar o motivo do acidente. Procurando a alternativa correta, a gente observa que a alternativa A está correta. Os pedestres são os mais vulneráveis no trânsito e precisam de maior proteção e respeito. Correto. Alternativa B. Os ciclistas têm permissão para trafegarem em calçadas? Errado. O ciclista não pode transitar em calçada, não pode transitar em faixa de pedestre. O CTB até prevê uma equiparação entre pedestre e ciclista em direitos e deveres, quando o ciclista descer da bicicleta. Só que aí, quando ele desce a bicicleta, ele deixa de ser ciclista e passa a ser um pedestre. Ok? Então, a alternativa B está errada. Alternativa C. Os veículos de maior porte não terão responsabilidade alguma pela segurança dos veículos de menor porte. Errado, né? O CTB prevê no artigo 29 que o veículo de grande porte ele é responsável pela segurança dos menores, né? Então tem sim responsabilidade. Alternativa D. Colisão misteriosa é aquela que envolve mais de 2 condutores. Já começou errado. Porque a colisão misteriosa ela tem por característica envolver apenas um único condutor. Aí no final, e não se sabe explicar o motivo do acidente exatamente. O final está certo. A colisão misteriosa, ninguém sabe explicar o motivo do acidente, mas ela envolve apenas um único condutor. Então a alternativa D está errada.
realmente a alternativa A é a alternativa correta. Questão de número 45. O condutor, ao realizar uma conversão à esquerda, sente seu veículo sendo jogado para a direita. Este condutor está diante de que fenômeno? Alternativa A, da força centrípeta. Alternativa B, da força centrífuga. Alternativa C, do movimento substerçante. E D, da lei da gravidade. Então vamos exemplificar essa questão. Você está realizando uma curva para a esquerda, né? Está ali o condutor fazendo uma curva para a esquerda. E aí ele acaba sentindo o seu veículo sendo jogado para a esquerda, para a direita, né? Sentido oposto, a curva para a direita. Ele está diante de que fenômeno? Alternativa A, da força centrípeta. Errado, porque a força centrípeta ela tende a jogar o condutor para dentro da curva, neste caso aqui para a contramão. Então estaria fora. Centrífuga, sim, o termo fuga, né? Lembra essa saída. Então, justamente a alternativa B, da força centrífuga, quando o veículo tende a ser jogado para fora da curva. Alternativa C, do movimento subesterçante. O movimento subesterçante ele tem até um parceiro que seria o movimento sobreesterçante. Esses movimentos sub e sobreesterçantes eles acabam atuando em partes específicas do veículo, na parte da frente ou na parte de trás, certo? Aqui, como todo o veículo está sendo jogado para a direita, né, para fora da curva, não é força subesterçante, nem a sobreesterçante. Alternativa D, lei da gravidade, também não é, né? A lei da gravidade ela puxa para baixo e não para os lados, como é o assunto abordado. Questão de número 46. Sobre o comportamento ao volante, marque a incorreta. Então vamos aos comportamentos ao volante quanto à alternativa incorreta. A. O condutor, ao conduzir seu veículo em via pública, deverá manter-se em estado de alerta permanente enquanto estiver dirigindo. B. Ter a consciência de que está sempre correndo o risco de acidentes. C. O condutor não precisa desenvolver a habilidade de prever eventualidades no trânsito, mas apenas preparar-se para elas. E a alternativa D. Ouvir o noticiário é uma das boas formas de se informar sobre a trajetória que irá seguir. Qual a alternativa incorreta? Vamos voltar aqui para a alternativa A. O condutor, ao conduzir seu veículo em via pública, deverá manter-se em estado de alerta permanente enquanto estiver dirigindo. Correto. Está sempre alerta, sempre atento na condução. Isso aqui é correto. Como nós queremos o que é incorreto, então a alternativa A está fora. Alternativa B. Ter a consciência de que sempre está correndo risco de acidente. Será que essa conduta não seria incorreta? Não. Na verdade, seria até fantasioso se eu dissesse para você que você não deve ter essa consciência que está correndo risco de acidente, visto que o nosso trânsito é o trânsito mais perigoso do mundo. Então, temos que ter essa consciência de que quando estamos usufruindo da via pública, estamos correndo risco de acidente. E é essa consciência que nos faz cumprir as normas de trânsito e ficar atento às ações de outros condutores. Então, isso aqui está correto, só que a gente não quer o que é correto. C. O condutor não precisa desenvolver a habilidade de prever eventualidades no trânsito, mas apenas preparar-se para elas. Além da palavrinha apenas, né, que já induz a alternativa a ficar muito limitada e, consequentemente, a induzir o aluno a erro, a gente observa que na descrição da questão ele fala para você não precisar desenvolver a habilidade de prever eventualidades. E o que é isso? Essa habilidade de você imaginar situações que possam se desenvolver durante a condução. E você precisa, sim, da previsão, ver os eventos antecipadamente, para que você possa se preparar para eles. Não existe a possibilidade de você se preparar para eles sem que você antes tenha previsto que aquilo podia ocorrer. Então a alternativa C está incorreta e é ela que a gente vai marcar. A alternativa D, ouvir o noticiário é uma das boas formas de se informar sobre a trajetória que irá seguir. Correto? Se é correto, não é o que a gente quer. Questão de número 47. Sobre as regras de como parar o veículo, marque a alternativa que melhor conceitua o termo abordado. O termo abordado é como parar o veículo. Alternativa A. Distância de segmento é aquela que demarca a distância do veículo que vem atrás do condutor. Alternativa B.
Distância de reação é aquela em que o veículo percorre com o condutor pisando no freio depois de ter percebido o perigo. E a alternativa C diz que distância de frenagem é aquela em que o condutor consegue realizar a inércia total do veículo. E a alternativa D, distância de parada total, como o nome sugere, estamos diante do momento em que o condutor acaba de acionar o sistema de freios. Então, qual a alternativa correta quanto ao termo abordado? Será que distância de segmento é aquela que demarca a distância do veículo que vem atrás do condutor? Sim, toda distância de segmento ou distância de segurança é a distância entre veículos. Não importa se o veículo está à sua frente ou atrás de você. A distância entre vocês é chamada de distância de segmento. Então a alternativa A está correta. Vamos ver se existem erros nas demais alternativas. Distância de reação é aquela em que o veículo percorre com o condutor pisando no freio depois de ter percebido o perigo. Errado. Essa configuração aqui é da distância de frenagem. Frenagem é o tempo que você está com o pé no freio. Alternativa C. Distância de frenagem é aquela em que o condutor consegue realizar a inércia total do veículo. Errado. A distância de frenagem é o período que você está com o pé no freio enquanto o veículo perde velocidade. Essa configuração aqui da inércia total do veículo é chamada de distância de parada total. E a alternativa D, distância de parada total, como o nome sugere, estamos diante do momento em que o condutor acaba de acionar o sistema de freios. Errado, porque a distância de parada total é com a inércia total do veículo, a imobilização do veículo. Essa configuração é a distância de reação, quando você reage pisando nos pedais. Então a alternativa A seria a alternativa correta na questão de número 47. Questão de número 48. Estando o condutor conduzindo uma motocicleta em via pública com capacete obrigatório irregular, estará cometendo infração de trânsito. Qual alternativa traz um tipo de capacete proibido para o exemplo acima? A alternativa A diz que seria um capacete integral. A alternativa B, capacete sem viseira com pala. A alternativa C, capacete aberto, o jet sem viseira. E a alternativa D, o coquinho. Então, qual desses capacetes seria proibido para o exemplo acima, gerando a infração de trânsito? Alternativa A, o capacete integral, que é justamente o capacete mais utilizado, né, pelos motociclistas. Obviamente que não, esse capacete não gera nenhum tipo de proibição. Alternativa B, capacete sem viseira com pala, que seria esse capacetezinho aqui, ó, muito parecido com o integral. Não, esse capacete pode sim ser utilizado, não é proibido. E a alternativa C, capacete aberto jet sem viseira, ele é proibido? Também não, ele é regulamentado. O único que é proibido, para o exemplo acima, é o capacete coquinho. Questão de número 49. Dos itens elencados abaixo, não é obrigatório para o motociclista o quê? A. Capacete com viseira. B. Dispositivo de proteção para motor e pernas. C. Farol dianteiro na cor branca ou amarela. E D. Lanterna de freio de cor vermelha. Qual dos itens abaixo não é obrigatório para o motociclista? Capacete com viseira então tá fora. Dispositivo de proteção para motor e pernas, o famoso mata-cachorro, não é equipamento obrigatório, ele é um acessório. Alternativa C, farol dianteiro de cor branca ou amarela e lanterna de freio de cor vermelha também. Então, alternativa B na questão número 49. Na nossa última questão de direção defensiva, nós temos as condições adversas, né? Pista escorregadia, freios desregulados, sono, facho de luz alta nos retrovisores e congestionamento são tipos de colisões adversas responda de forma respectiva, né? Responda respectivamente. Quando ele fala responda respectivamente, tem que ser de acordo com a pedida, né? Desde a primeira até a última pedida, de forma coordenada. Então, na alternativa A nós temos tempo, via, trânsito, passageiro e luz. Na alternativa B nós temos via, veículo, vento lateral, trânsito e tempo. A alternativa C, via, veículo, condutor, luz e trânsito. E a alternativa D nós temos via, veículo, condutor, luz e tempo. Vamos lá, vamos de acordo com a pedida. Pista escorregadia, esse aqui é condição adversa de via, né? Então a única alternativa que sairia seria a alternativa A. Continuamos com B, C e D. A segunda seria freios desregulados. Quem é que tem freio desregulado? Veículo. Então seria o veículo, só que todas têm veículos. O terceiro,
Sono. Quem é que sente sono? O condutor, né? Então, o vento lateral está fora B. Ficamos agora com apenas a alternativa C e D. E nós temos o facho de luz alta nos retrovisores. Isso aqui é a condição adversa de luz. E as duas têm luz. E a última, congestionamento. Congestionamento é o uso da via pelos veículos, né? Então tem a ver com trânsito. Então, a única alternativa que tem trânsito é a alternativa C. Então a alternativa D estaria fora, marcaríamos a alternativa C. Galera, desde já, quero agradecer aqui a companhia de vocês até o final desse vídeo. Espero que vocês possam ter curtido o conteúdo, que vocês possam se inscrever no canal e que possam compartilhar mais esses ensinamentos com outras pessoas aí. E que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima.